Tuca Viegas convida. Um oferecimento Bareta Imóveis. Nós ajudamos você a conquistar os seus sonhos. GTW Empreendimentos. Tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários. Abrindo janelas de oportunidades. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que o hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Olá, boa tarde. Hoje o Tuca Viegas conversa com Gilberto Oliveira, que é voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida. Gilberto está conversando com a gente diretamente de Juazeiro do Norte, um paulista que está radicado no Ceará, vai contar para a gente todo esse trabalho dele como voluntário do CVV e também a importância do trabalho do Centro de Valorização da Vida e as questões com relação ao Setembro Amarelo. Gilberto, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por você se disponibilizar para conversar com a gente. É uma honra, é um prazer estar recebendo você aqui no Tuca Viegas Convida. Eu queria começar te perguntando como é que vocês veem a importância, né, do mês do Setembro Amarelo? Antes de mais nada, eu quero dizer da minha satisfação em poder estar aqui participando, cumprimentar todo o público que te assiste e dizer que é uma satisfação imensa poder estar participando agora. O movimento Setembro Amarelo nós consideramos extremamente importante porque dá visibilidade a alguma coisa que até então havia muita dificuldade em falarmos. A prevenção do suicídio. E esse sempre foi um tema tabu, difícil de falar, mas o Centro de Valorização da Vida, o CVV, é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos e consiste em um trabalho voluntário de apoio emocional e prevenção do suicídio. Gilberto, então nesse momento, né, a questão do Setembro Amarelo dá uma ênfase ainda maior para esse trabalho que vocês desenvolvem no CVV. Isso, Tuca. Ao longo do tempo, a Organização Mundial de Saúde considerou que a questão do suicídio tratava-se de uma questão de saúde pública. A partir de 2003, o dia 10 de setembro passou a ser considerado como o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E a partir de 2014, foi criado um movimento que teve início, de fato, em 2015, que foi exatamente o movimento do Setembro Amarelo, onde organizações se uniram e procuraram exatamente falar desse tema difícil, que machuca de uma forma tão intensa a todos nós, quanto esse tema do suicídio, porque é muito difícil falar sobre esse tema. Mas nós só podemos esclarecer alguma coisa à medida em que conversarmos a respeito. A AIDS era um tabu, era difícil, mas precisou se falar sobre ela. O câncer de mama também tem igualmente suas dificuldades. Criou-se uma oportunidade de falar mais intensamente e as organizações que se uniram compreenderam essa importância. O CVV, a Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Federal de Medicina, todos eles são unânimes em falar é a melhor solução. E é através dessa fala que enfatizamos agora no mês de setembro que oportunizamos esse movimento e o tema desse Setembro Amarelo de 2021 é exatamente criando esperança por meio da ação. E a principal ação é falar a respeito. Gilberto, e o Centro de Valorização da Vida, o CVV, eu até estava comentando com você antes da gente começar a gravar, eu sempre ouvi muito falar, né? Sempre achei o trabalho fantástico, né? Essa coisa de as pessoas estarem disponíveis para ouvir outras pessoas, né?
para ouvir a dor dos outros, né? Isso, para mim, isso é mágico, isso é sensacional. É fazer o bem, literalmente. Como é esse processo? Como é esse trabalho todo? Existem vários procedimentos normalmente? Como é que funciona? Se tem como, né, a gente ter alguma visão Olha, disso, né? se você me permite, eu posso falar um pouquinho mais sobre o CVV. O CVV vai completar 60 anos no dia 1º de março de 2022. Ou seja, é uma instituição que já existe há mais de 59 anos e que foi fundada por um grupo de jovens desejosos de fazer alguma coisa útil, de fazer alguma coisa produtiva. Então, estabeleceram naquele março de 1962, trabalhar na prevenção do suicídio, no apoio emocional, seria realmente uma coisa fantástica. Porque o CVV começou como também um programa, depois foi sendo aperfeiçoado, e o trabalho do CVV ele é bastante dinâmico, não é um trabalho estático. Desde 1973, que tornou-se de utilidade pública federal, e a partir de 2017, esse número que usamos hoje, 188, tornou-se a nível nacional. Qualquer pessoa pode ligar de qualquer parte do Brasil, a qualquer momento, 24 horas por dia, e terá garantido o sigilo, o anonimato, terá sempre alguém disponível para ouvi-lo absolutamente sem julgamentos. E isso não é fácil, isso é bastante coisa. É muita coisa. Gilberto, desde o nascimento, desde a origem, né, há praticamente 60 anos do CVV, sempre foi com essa ideia, sempre foi específico na questão do combate ao suicídio? Isso. Começou como uma campanha, né, de valorização da vida. Tornou-se o centro de valorização da vida. Então, desde o início, a preocupação foi exatamente essa, da valorização da vida, prevenindo o suicídio, que é uma das formas de partida mais angustiantes, que mais maltrata os familiares, aqueles que ficam. Então, essa questão da morte é uma questão natural. Todos nós vamos passar por ela, né? Temos uma grande certeza na vida que todos vamos morrer. Temos uma grande incerteza, não sabemos quando. E sempre nos machuca. Mas quando a partida se dá voluntariamente, essa é uma questão que machuca bastante as pessoas. E o CVV tem, inclusive, um trabalho de apoio aos que ficam, né? Então, tem um trabalho adicional de ajuda àquela família remanescente, tá? Então, um apoio aos sobreviventes do suicídio também faz parte do trabalho do CVV. Temos um grupo especializado nessa questão, nesse quesito. Gilberto, e como funciona essa coisa das pessoas que participam? Porque vocês têm vários profissionais trabalhando, né? E não são só médicos, não são só psicólogos, né? Vocês têm voluntários de diversas áreas, né? Das mais diversas áreas. E como é que é esse processo dos voluntários do CVV? Muito bom você falar nisso, porque o trabalho do CVV ele é, como você falou, voluntário, totalmente voluntário. E aqui não somos médicos, nem psicólogos, nem terapeutas, somos apenas voluntários do CVV. Nós procuramos incorporar a filosofia de vida do CVV, o programa do CVV. Tem todo um trabalho de preparação que é ministrado para aqueles que se candidatam, para aqueles que sentem o desejo de tornar-se voluntários do CVV. Então, independentemente da classe, do credo, da questão social, qualquer pessoa com mais de 18 anos pode tornar-se voluntário do CVV. E aqui nós deixamos de lado a nossa titulação,
os nossos saberes, nós procuramos assimilar a filosofia do CVV e procuramos trabalhar de acordo com esses princípios. Temos princípios, temos práticas, temos preceitos. Então, o nosso trabalho é baseado exatamente nessa forma de ser CVV. E nesse contexto, quando você fala, por exemplo, a pessoa ela passa por um treinamento, ela passa por todo um desenvolvimento para se tornar voluntária. Estou até falando isso, que eu gostaria de ressaltar, que Mossoró está constituindo agora um posto, né? Através do psicólogo Bruno Moraes, que está aqui fazendo um posto do CVV em Mossoró. Isso, exatamente. Nós temos a grata satisfação de estarmos, nesse momento, trabalhando na implantação desse posto de Mossoró, que já se encontra bastante avançado, já se encontra bastante adiantado. Então, um grupo de pessoas já foi treinada e se encontra nessa fase final de estágios, porque nós somos bastante cuidadosos antes de colocar aqueles que se candidatam a ser voluntários para que possam estar realmente em condições de prestar o apoio necessário que as pessoas que ligam vão precisar, entende? Então, nós temos várias etapas de treinamento. A última delas é um estágio onde a pessoa vai realmente para o telefone e começa a atender com um acompanhamento, com toda uma preparação necessária para que a pessoa possa sentir-se realmente em condições de prestar o auxílio, a assistência, porque são muitas pessoas que nos ligam, aproximadamente em torno de 10 a 12 mil ligações diárias que, a nível nacional, nós recebemos. Nossa. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa mesmo. Gilberto, agora uma pergunta mais pessoal. Como é que foi você, né? Como é que foi essa coisa de ir para o Centro de Valorização da Vida? Como foi se candidatar voluntário? Como é que foi isso, esse processo em você? Olha, a minha inspiração foi uma palestra que eu assisti com o André Trigueiro, em Recife, ele falando de um outro tema, mas falando sobre suicídio, e falou muito bem do Centro de Valorização da Vida. Falou desse trabalho magnífico realizado pelos voluntários do CVV, e isso me deixou realmente encantado. Então, a partir de então, isso foi em 2018, em 2019, a gente começou a trabalhar nesse processo, e desde então me tornei voluntário e estamos aqui, dando a nossa parcela de contribuição. A gente tem estatísticas, né, com relação ao suicídio, que a gente perde pessoas praticamente todos os dias, né, no Brasil, mas que também das pessoas que tentam suicídio, né, entre 4 pessoas, uma vem a falecer. Como é que vocês veem isso nesse trabalho do CVV? Olha, a Organização Mundial da Saúde, ela faz as estatísticas, né? Então, ela coloca que aproximadamente a cada 40 segundos alguém se suicida no mundo. No Brasil, essa taxa ela é bastante alta também. Aproximadamente a cada 45 minutos alguém se suicida. Então, nós vemos isso de forma muito preocupante e procuramos cada vez mais envolver ou engajar pessoas a tornarem-se voluntários para aumentar o número de pessoas prontas ao atendimento. E você pode, inclusive, perguntar, se o 188, esse telefone do CVV hoje, está disponível para todo o país, 24 horas do dia, qual a importância de abrir um novo posto? Qual a importância de formar mais voluntários? Exatamente diminuir a fila de espera, porque existem determinados momentos do dia, ou dependendo do dia da semana, em que podemos encontrar 30, 40, às vezes 60 pessoas na fila de espera. Então, imagine que alguém que está em sofrimento, aguardar numa fila de espera, pode ser que ele não resista e tente diretamente, não tenha a paciência adequada de conversar com o voluntário do CVV.
Gilberto, vocês têm alguma estatística do trabalho, do funcionamento do trabalho do CVV? Não, absolutamente nós não temos em relação a isso. A única coisa que nós temos é em relação ao número de atendimentos que fizemos. Por exemplo, no ano de 2020, foram mais de 3 milhões de ligações atendidas. Mas o conteúdo, o teor das nossas ligações é totalmente sigiloso, garantido a confidencialidade. Então, as pessoas que ligam podem ter assegurado exatamente esse sigilo absoluto. Então, por conta disso, nós não temos como, inclusive, ter qualquer tipo de acompanhamento em relação às pessoas que são atendidas por nós. Voltando para uma coisa pessoal, né? Como é que é o momento? Como é que é ser voluntário e se deparar com um momento em que uma pessoa, a gente percebe, claro, a pessoa está ligando, está precisando de um apoio, está precisando de um colo, de um ombro, de um abraço? Eu acho que os últimos anos têm mostrado a importância de termos alguém para conversar, né? Nos últimos anos, as tecnologias têm trazido ferramentas que nos possibilitam uma aproximação, mas ao mesmo tempo em que essa aproximação acontece com aquelas pessoas que estão mais distantes, também tem afastado aquelas que se encontram mais próximas. Então, tem sido difícil encontrar alguém para nos ouvir com atenção. A sigla CVV significa como vai você? E nós perguntamos mecanicamente como vai você, mas será que estamos dispostos a ouvir realmente como vai você? Então, o voluntário do CVV, ele procura se disponibilizar para ouvir integralmente, sem fazer julgamentos, aceitando incondicionalmente o outro como ele é, compreendendo que cada pessoa tem direito de sentir-se como for, e nós acreditamos na tendência construtiva, que cada pessoa tem dentro de si a capacidade de encontrar as suas próprias alternativas, aquilo que é melhor para ele. Às vezes, a pressão é tão forte em que eles precisam apenas esvaziar um pouco, dar um pouco de vazão, extravasar, e aí começam a se perceber por si sós, a partir da conversa que possam ter com alguém que os escute amorosamente. É isso que o CVV tem feito ao longo do tempo. Perfeito. Gilberto, o que você recomenda? O que você, para uma pessoa que está nos vendo agora, para uma pessoa que está nos ouvindo e que tem pensa em, será que daria certo eu ser voluntário do CVV? Será que, como seria isso? Será que seria interessante? Por que eu entraria no Centro de Valorização da Vida para ser voluntário? A princípio, porque não temos absolutamente nada a perder. Podemos fazer um treinamento gratuitamente. E mesmo que não encontremos nesse programa uma oportunidade que a gente gostaria, que a gente não se identifique, vai restar um aprendizado. A gente termina adquirindo, sim, alguma coisa de positiva e vai fazer diferença na nossa vida. Vamos aprender um pouco a valorizar o sofrimento alheio, e esse sofrimento tem sido bastante intenso. A pandemia tem mostrado isso, né? Em Mossoró, a gente está praticamente com o posto pronto para o funcionamento. Agora a gente está no processo de seleção de pessoas para serem voluntários. Isso, exatamente. Está concluindo o treinamento dos primeiros voluntários, mas esse processo é dinâmico. A qualquer momento, alguém pode, sim, candidatar-se, tornar-se voluntários. Por quê? A ideia é que tenhamos nos postos gente atendendo durante 24 horas. Os nossos plantões são semanais, 4 horas de plantão que nós fazemos semanalmente. Então, para termos um contingente
que abranja as 24 horas, é necessário bastante gente. Então, a pessoa que está nos ouvindo, que se sente interessada, é só entrar no site do CVV, cvv.org.br. Tem lá uma aba para o voluntário, onde ele diz que deseja tornar-se voluntário, faz lá um pequeno cadastro e é encaminhado exatamente para cada posto, e aí nós entramos em contato, nós informamos as datas em que os treinamentos irão acontecer e procuramos, assim, contemplar a todos aqueles que sentem essa necessidade e esse desejo. Gilberto, eu gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade, né, de você estar aqui para esclarecer para a gente como funciona, para a gente falar cada vez mais, abrir cada vez mais essas questões da importância de se discutir, da importância de se falar sobre o suicídio, para que a gente possa estar mais atento às pessoas, às carências, às dores das pessoas, para que a gente possa fazer esse processo todo de acolhimento. E parabenizar vocês do Centro de Valorização da Vida por esse belíssimo, por esse lindo trabalho que vocês desenvolvem sempre. A gente que agradece por essa oportunidade. Consideramos que falar é sempre a melhor solução, é a melhor opção. Precisamos estar alertas, precisamos ficar de olho naqueles que nos são muito caros, que nos rodeiam, que de repente entristecem, perdem de alguma razão a vontade de viver, e isso é muito triste. Precisamos sim ficar bastante ativos, precisamos ouvi-los amorosamente, cuidadosamente, e é isso que procuramos fazer através do Centro de Valorização da Vida. Dessa forma, e a gente agradece demais por essa oportunidade e convidamos a quem está nos assistindo, se sentiu tocado, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida através do site. Nós atendemos também pelo chat e por e-mail, além do número 188, que é gratuito, seja de telefone fixo, seja de celular. Foi um prazer imenso estar aqui com você e vamos estar sempre à disposição. Me coloco da mesma forma, o Tuca Viegas convida para vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Foi mais uma luz, né, nesses períodos que a gente vem vivendo. E parabéns mais uma vez pelo trabalho desenvolvido e muito obrigado pela sua atenção. A você que está acompanhando a gente, aproveite e se inscreve no canal Tuca Viegas Convida. O nosso Pix também está aí, tucaviegasconvida@gmail.com. Um abraço e até a próxima entrevista. Tuca Viegas Convida, um oferecimento Bareta Imóveis. Nós ajudamos você a conquistar os seus sonhos. GTW Empreendimentos, tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários, abrindo janelas de oportunidades.